Escoliose é uma doença que se caracteriza por uma alteração do alinhamento do tronco. Muita gente acha que escoliose é simplesmente uma deformidade da coluna, que na realidade é como se estivesse só modificando a coluna quando a gente vê de frente. A escoliose ela tem um aspecto tridimensional. A gente observa uma criança, modifica todo o alinhamento, tanto quando a gente olha de frente, quando a gente olha de lado e quando a gente olha de cima. Tanto que uma das principais características da escoliose é a rotação vertebral. Quando a vértebra gira, ela eleva um lado da costela e abaixa o outro lado da costela. Então por isso que muitas vezes é comum as mães chegarem aqui e perguntarem por que a minha filha tem uma parte mais alta do que a outra. Quando a gente examina uma criança com escoliose, há diversas alterações. Se você observar certinho, fatores como altura dos ombros, geralmente você tem uma diferença na altura dos ombros, você tem uma diferença no formato da cintura, onde um lado da cintura é mais cavado, entra mais em relação ao outro lado. Você pode ter uma sensação que tem uma diferença no quadril, porque a partir do momento que há uma alteração na cintura, há uma alteração no ombro, você tem essa sensação, mas a escoliose não altera o tamanho das pernas. É muito frequente as mães perguntarem sobre exames para medir a perna, achando que o problema da criança é uma perna maior do que a outra. Quando a gente define escoliose como uma alteração do alinhamento na coluna nos três planos, que é mais percebida quando a gente olha de frente ou de costas, porque realmente o que chama mais atenção era o que antigamente se chamava coluna em C ou coluna em S. Quando a gente examina essa criança, a gente precisa entender outros fatores também. Um dos principais fatores para a escoliose, que é comum as pessoas perguntarem, as mães perguntarem, por que minha filha tem escoliose, né? Porque o que aconteceu? A escoliose ela tem um componente genético muito forte, muito forte. Apesar de até hoje não se conseguir mapear especificamente qual gene, tem vários genes que contribuem, a gente vê uma prevalência muito maior em parentes de primeiro grau. Se estima que 7 a 8 vezes mais frequente em parentes de primeiro grau. Ou seja, filhos de quem tem escoliose têm uma prevalência maior. E existe uma conexão muito forte com o sexo. Por quê? É muito mais frequente em meninas do que em meninos. Também é muito comum as mães, os pais se culparem. Poxa, eu não vi aquilo, eu não percebi essa deformidade. Então é frequente se culpar. E não há motivo para se culpar para isso. Não há motivo de jeito nenhum para se culpar em relação a isso. Porque a escoliose é definida como essa deformidade do alinhamento, essa alteração do alinhamento da coluna, mas ela acontece principalmente na época da adolescência. Então, normalmente, a criança nasce normal, ela não está presente no nascimento, ela tem uma codificação genética que determina que, a partir de tal idade, quando vem o estirão de crescimento, quando a criança vai crescer muito rápido, consequentemente, não se sabe bem por que a coluna começa a alterar seu alinhamento. Então é muito importante essa fase do estirão de crescimento. É muito importante entender que essa é a fase crítica para o tratamento, o diagnóstico da escoliose. Então a criança nasce, não tem problema, ela passa a sua infância e juventude sem problema. Quando chega naquele ponto do estirão de crescimento, que em meninas é muito bem determinado pela primeira menstruação, que a gente chama de menarca, aquela fase de crescimento muito rápido é naquela fase onde a coluna começa a apresentar essa deformidade. Então um fator muito importante para tratar a escoliose é entender em que fase de maturidade esquelética está aquela criança. Qual é a fase de maturidade esquelética que está aquela criança? Como é mais comum em meninas, a gente utiliza como um dos critérios principais a primeira menstruação. Mas acontece também em meninos. E quais são os fatores que a gente utiliza para avaliar o crescimento de meninos? O principal fator são os caracteres sexuais secundários. A gente tenta entender como é que está a questão de pelos pubianos, pelos axilares, tamanho de mamilo, tamanho de testículos. A gente precisa entender se a gente está lidando com a criança ou se a gente está lidando mais com o final da adolescência, porque isso modifica o potencial de crescimento. Quanto maior o potencial de crescimento, maior é a chance de progressão da doença. Porque existe outras formas de a gente avaliar o potencial de crescimento da adolescente ou do adolescente.
Existem mapas ósseos onde são feitas radiografias da mão, do ombro, do quadril, da bacia, que a gente consegue, através disso, determinar se a criança ainda tem um potencial de crescimento muito grande ou pequeno. Quando a gente avalia especificamente a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, a criança, durante o primeiro ano pós primeira menstruação, ela tem um potencial de crescimento muito grande. Do primeiro para o segundo, esse potencial diminui. A partir do segundo ano, esse potencial não zera completamente, mas é muito desprezível. A gente não se preocupa tanto após esse período de 2 anos após a primeira menstruação. Doutor, e a minha filha vai ter uma vida limitada a partir de agora com esse diagnóstico? É importantíssimo o potencial de crescimento, que isso determina se aquela escoliose tem um potencial alto de crescer ou se aquela escoliose tem um potencial baixo de aumentar. O segundo parâmetro que a gente avalia é quantos graus aquela curva tem. A gente mensura no raio-x, na radiografia em pé, a radiografia que a gente chama panorâmica, onde avalia toda a coluna, que a gente precisa avaliar isso aí, a gente mensura em graus. O que é importante? Até 10 graus de alteração do alinhamento, normalmente não se utiliza o termo escoliose. Porque se a gente fosse fazer uma mensuração na população geral, a gente ia encontrar muita gente com pequenas alterações, até 5 graus, 6 graus. Então a gente evita utilizar o termo escoliose. É muito raro a gente encontrar alguém que tenha a coluna 100% reta. De 10 até 20 graus é uma escoliose leve. E o protocolo é observar. A gente precisa observar, independente em que fase de crescimento esteja o adolescente. A gente precisa observar para ver se aquela escoliose está aumentando. Então é necessário consultas seriadas a cada 3, 4 meses para a gente mensurar se aquela escoliose está progredindo ou não, porque existem escolioses que mesmo durante a fase de crescimento do adolescente que não progridem. Então não é necessariamente, não é absoluto que a escoliose vai progredir, a gente precisa documentar. No intervalo entre 20 e 40 graus, esse intervalo ele tem uma peculiaridade. Se estiver em fase de crescimento, se estiver entre 20 e 40 graus, ou seja, é necessário preencher os 2 critérios juntos, existe indicação de utilização do colete. A função do colete, que existem vários, os coletes mais antigos, como o colete de Milwaukee, que vinha um halo até o pescoço, hoje não está sendo mais utilizado. Os coletes mais novos, que a gente chama de coletes 3D, são coletes modelados exatamente para o corpo daquela criança. Esses coletes devem ser utilizados nesse período de 20 a 40 graus, se a criança estiver em fase de crescimento. Por quê? A função do colete primordial não é corrigir a escoliose, porque senão caberia o tratamento com colete em pacientes adultos. A função do colete é tentar orientar, tutelar o crescimento residual. Então, para utilizar colete, precisa ter de 20 a 40 graus. Para se utilizar o colete, precisa ter de 20 a 40 graus. Para se utilizar o colete, é necessário que esteja em fase de crescimento. Por isso que é importantíssimo a gente mensurar a primeira menstruação, a gente mensurar como é que estão os critérios radiográficos e poder avaliar o potencial de crescimento daquela criança, daquele adolescente, daquela adolescente. Então, a partir do momento que a gente utiliza o colete, que a gente chama de tratamento conservador, também existe associadamente algumas técnicas fisioterápicas para auxiliar nesse tratamento. A gente se dá uma continuidade do acompanhamento para entender se a criança está apresentando uma boa resposta ao colete ou não. Porque também o fato de utilizar o colete não garante que não tenha progressão. Existem crianças que, mesmo na utilização do colete, a escoliose continua progredindo. Mas se viu em diversos estudos que, com a utilização do colete, menos crianças progridem do que sem a utilização do colete. Então, se consegue evitar a necessidade de cirurgia em algumas crianças. No período, na fase, no intervalo de 40 a 50 graus, tem características diferentes. Se determina que a criança está em fase de crescimento, a maior parte dos serviços parte já para o tratamento cirúrgico. Mas se ela já interrompeu o crescimento, ainda há uma capacidade de acompanhamento. Acima de 45 a 50 graus, que também é um intervalo, acima disso, sempre há indicação cirúrgica.
Então é frequente as pessoas, as mães, os pais, perguntarem por que operar a escoliose. Os estudos mostram que acima de 50 graus, boa parte das escolioses tendem a progredir de forma lenta. Então o gráfico de progressão da escoliose, o surgimento ocorre no período próximo à primeira menstruação, que coincide com o período do estirão de crescimento. Durante essa fase de crescimento, ela tende a ter um crescimento rápido. Parou o crescimento. Naqueles casos que atingiu valores maiores de 50, 60 graus, elas tendem a ter um crescimento muito lento, em torno de 1 grau por ano. Mas quando a gente lida com um adolescente de 13, 14 anos, e a gente projeta 1 grau por ano em 30 anos, em 40 anos, a gente tende a ter deformidades futuras muito grandes. Então, por isso que se indica o tratamento cirúrgico naquela fase. Mas também existem as crianças que, no momento do diagnóstico, já apresentam uma agressividade muito grande da progressão. Então, tem crianças com 2, 3, 4 meses de diagnóstico, que o pai e a mãe disse assim, olha, ela estava na praia utilizando um biquíni e eu notei que tinha esse problema há 4 meses. E nessa fase, nesse intervalo entre notar que tem a deformidade e ela chegar ao serviço de saúde, ou seja, nessa fase entre notar que tem a deformidade e ela chegar ao serviço de saúde, naquelas curvas que são muito agressivas, progredir muito rápido. Então não é infrequente, é relativamente comum a gente dar o diagnóstico com as crianças acima de 45, 50 graus, onde se perde completamente a indicação do tratamento não cirúrgico. Aí a partir daí tem que operar, se parte para a cirurgia. Além da gente entender que por que operar, porque há a capacidade de progressão da curva durante a vida, mas o que é que traz para esses adolescentes uma curva muito grande? Quais são as limitações, como você perguntou? Em curvas que se classificam como curvas de alto valor angular, acima de 80, 90 graus, começa-se a ter alterações de algumas estruturas e órgãos, alterações pulmonares, alterações cardíacas, alterações neurológicas, alterações digestivas. Então, em casos graves, até o sistema digestivo é prejudicado porque a criança fica tão comprimida, tão encurtada, que essas crianças se alimentam e regurgitam. É necessário o momento adequado para se tratar a escoliose. E a cirurgia? É comum, é frequente as pessoas falarem que cirurgias na coluna trazem problemas, trazem complicações. E hoje não é assim que funciona. A cirurgia de coluna é uma cirurgia muito segura. Que é claro que tem riscos que a gente não pode ignorar, mas a gente tem como controlar boa parte dos riscos. Não é uma cirurgia isenta de riscos, mas é uma cirurgia que tem riscos controlados. A cirurgia evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. As técnicas cirúrgicas mudaram, as técnicas passaram a ser menos agressivas, menos invasivas. O instrumental, o material utilizado evoluiu bastante, permitindo correções melhores, em tempos cirúrgicos menores e menos complicações. A cirurgia hoje é classificada como uma cirurgia segura e que traz benefícios imediatos ao paciente. Dependendo de quantos graus a escoliose tem, ela não traz limitações à qualidade de vida. É muito frequente também se associar a presença de dor à escoliose. Nesse tipo específico que a gente está falando, porque existem diversos tipos de escoliose, o mais comum, o mais frequente é a escoliose do adolescente, que é chamada de escoliose idiopática do adolescente. O termo idiopática se refere a uma causa desconhecida ou de surgimento espontâneo. Por que isso? O que a gente sabe sobre escoliose? A gente sabe que tem um forte componente genético, que é parente de primeiro grau, é uma história familiar que geralmente tem pessoas com escoliose. Algumas vezes não tem pessoas com escoliose, mas que podem ter o gene e transmitir. A limitação de qualidade de vida da escoliose está diretamente relacionada ao grau da escoliose. Escolioses abaixo de 40 graus não trazem limitação nenhuma. A partir do momento que a escoliose ela vai progredindo, vai aumentando e ultrapassa os altos valores angulares, aí sim. Muito controverso a presença de dor, que também é um limite. Minha filha tem dor nas costas, ela é causada pela escoliose. O que se vê na prática? As escolioses
mais leves, abaixo de 40 graus, a incidência de dor nas costas e dor lombar em relação à população que não tem escoliose é a mesma. Ou seja, se eu pegasse 100 crianças com escoliose, 100 crianças sem escoliose e interrogasse quem é que tem dor nas costas, eu ia ver uma incidência muito parecida. Logo, a gente não consegue dar certeza absoluta que a escoliose é a causa da dor. Tem crianças que têm escoliose, tem crianças que têm dor nas costas e tem crianças que têm escoliose e dor nas costas. Ou seja, tem as duas situações, mas não necessariamente uma é causa ou consequência da outra. É diferente quando se vê escoliose de alto valor angular. Nas escolioses de alto valor angular, a presença de dor é relativamente frequente por desgastes assimétricos dos discos, por sobrecargas mecânicas, onde a carga, o peso deveria estar passando de uma forma assimétrica e não está passando, e há uma sobrecarga, uma assimetria da carga que é passada naquela coluna. Então pode causar dor. Então, para se determinar se há alteração de qualidade de vida, é necessário saber quantos graus tem. Quando a gente trata em momento adequado, isso não traz impacto para a qualidade de vida. É muito comum as mães perguntarem, mas eu tenho outra filha. Eu tenho como prevenir o surgimento de escoliose? Não tem. Quanto mais em fase inicial se obter o diagnóstico da escoliose, em fase inicial a gente consegue começar o tratamento conservador e muitas vezes consegue-se evitar a necessidade de cirurgia. Existem campanhas, muitas campanhas nacionais, como por exemplo o Junho Verde, o mês de junho, chamado de Junho Verde, um mês de conscientização para o diagnóstico da escoliose, buscando de forma ativa, observando, para poder iniciar o mais precoce possível o tratamento da escoliose. Doutor, a cirurgia pode corrigir a escoliose da minha filha? O intuito de operar a escoliose não é obter a correção total. A correção da escoliose não tem como objetivo meramente estético. O objetivo de operar a escoliose é obter um tronco estável e interromper a progressão da doença. A partir do momento que eu obtenho um tronco estável, onde a cabeça está centralizada sobre a bacia, onde os ombros estão relativamente nivelados, onde a cintura está relativamente simétrica, eu obtive um tronco estável e eu interrompi a progressão da escoliose. Claro que com as técnicas cirúrgicas, com o avanço das técnicas cirúrgicas, com o avanço dos materiais utilizados, com o avanço dos instrumentais, se consegue hoje uma correção muito maior do que se tinha há 30 anos atrás. Nós, como cirurgiões, queremos obter a maior correção possível, mas existe um limite que não deve ser ultrapassado. A gente tem que respeitar o limite daquela coluna, daquela criança, daquela escoliose. Se você ultrapassa esse limite, aumenta a chance de você ter complicações. O maior receio dessas complicações para todas as mães é a lesão neurológica. Dentro da coluna passa a medula ela transmite todos os impulsos nervosos para as pernas e recebe os impulsos sensitivos das pernas. Quando se faz uma correção muito grande, pode haver uma diminuição da chegada de sangue para a medula e ela interromper o funcionamento. Então, a paraplegia é a complicação mais temida da escoliose. E isso há 20, 30 anos acontecia com uma frequência relativamente comum. Hoje é muito raro esse tipo de complicação. Por quê? Porque assim como houve progressão, houve evolução nas técnicas cirúrgicas, houve evolução no potencial de monitorização durante a cirurgia. Existem ferramentas como a monitorização neurofisiológica intraoperatória, onde eletrodos são conectados desde a cabeça aos pés daquela criança e consegue monitorar como se fosse um radar a função medular durante a cirurgia. Isso aumenta de forma absurda a segurança daquele procedimento, porque qualquer alteração nessa monitorização a gente consegue dar um passo atrás para reverter aquele tipo de correção. Um fato bastante interessante da escoliose é que a escoliose ela comete mais meninas do que meninos numa fase muito peculiar de vida, que é aquela fase do estirão do crescimento. É exatamente essa fase que surge a autopercepção corporal, a vaidade. A menininha está deixando de ser uma criança, passando a ser uma mulher. E nessa fase que surge
a questão da escoliose, ou seja, ela se depara com uma deformidade do tronco. Isso afeta, então é muito frequente a gente atender garotas, adolescentes com escoliose que chegam com roupas folgadas, chegam escondendo o corpo, se escondendo. Chegam com roupas folgadas, não utilizam, não tiram a camisa para ir para a praia, não utilizam biquíni. É muito frequente, porque é uma fase muito peculiar, que a autopercepção corporal, a vaidade está surgindo. E a mudança que ocorre no pós-operatório, depois que a gente opera e corrige a escoliose, é frequente elas chegarem com roupas coladas, elas mudarem completamente, mudam a forma como elas se observam. Isso aumenta principalmente a autoestima. Então, é necessário o tratamento da escoliose na fase adequada para a gente evitar sequelas da escoliose. Quando não se trata de escoliose nessas fases iniciais, se passa a tratar a sequela da escoliose. Quando se pega uma escoliose com 70, 80, 90 graus, na realidade significa que essa criança, esse adolescente, ou esse adulto jovem, porque isso é frequente, aos 19, aos 20 anos, foi negligenciado o tratamento na fase inicial. Então, é necessário estabelecer o tratamento na fase correta. Doutor, quais os cuidados específicos eu preciso ter agora com a minha filha depois do diagnóstico da escoliose? É necessário mensurar. A primeira coisa, quando se dá o diagnóstico, quando se tem a percepção, quando se faz o exame físico, tem escoliose, esses parâmetros que a gente observa, como a altura de ombros, simetria de cintura, a altura da giba. Existe um teste relativamente simples de ser feito, qualquer pessoa pode fazer em casa, que é chamado de manobra de Adams. Olhando para a criança de costas, despida da cintura para cima, se pede para a criança inclinar o tronco para frente e soltar os braços. Devido à rotação da vértebra, que joga um lado mais alto que o outro, nessa posição a gente consegue ver uma gibosidade, ou seja, um lado é mais alto, um lado é mais baixo. Essa manobra é muito importante para o diagnóstico precoce da escoliose. Sempre que tem história familiar de escoliose, é importante que a família investigue outras crianças para fazer o que se chama de busca ativa, para diagnosticar precoce e iniciar o tratamento precoce. A partir do momento do diagnóstico de escoliose, olha, sua filha tem escoliose. A partir desse momento se segue uma sequência. Radiografias para mensurar a escoliose, entender em que fase do crescimento aquela criança está, aquele adolescente está, ou seja, eu estou lidando com um esqueleto maduro ou com um esqueleto imaturo. A partir do momento que se avalia esses dois parâmetros, como ela está em relação ao potencial de crescimento, se é um esqueleto maduro ou não, e quantos graus tem essa escoliose, se institui o tratamento, que é baseado na gradação da curva. Até 10 graus não é definido como escoliose, de 10 a 20 graus uma escoliose leve. Se utiliza o colete naquele intervalo de 20 a 40 graus, quando tem potencial de crescimento. E acima de 40, 45 graus se parte para a cirurgia. E a partir daí, a gente pode definir, no retorno da consulta com a radiografia adequada, se definir, determinar o tratamento baseado nesse algoritmo. Como funciona o tratamento da escoliose? Quando a gente institui o tratamento através de observação naquelas escolioses de 10 a 20 graus, é necessário consultas seriadas a cada 3, 4 meses para entender se há progressão ou não. A partir do momento do diagnóstico de escoliose, retorno com 3 meses, nova radiografia, houve aumento, se institui o tratamento conservador, baseado em 2 fatores: utilização do colete e medidas fisioterápicas adequadas. É muito frequente. Como se utiliza o colete? Os estudos mostram que a partir de 18 horas de utilização por dia, o resultado é benéfico. A fase de adaptação para a utilização do colete em tempo integral, é necessário uma fase de adaptação até se chegar ao tratamento em tempo integral com a utilização do colete. A criança ela não pode sair de um momento que nunca utilizou o colete para no outro dia estar utilizando o colete durante 18 horas. Então, é feito um processo de adaptação que varia de criança para criança
a cada 3, 4 dias, vai se aumentando o tempo de utilização do colete até obter 18 horas por dia. O tipo de colete utilizado modificou muito nos últimos anos. Era frequente no passado bullying, problemas de autoestima, problemas familiares, problemas na escola devido à utilização do colete, que o colete utilizado tinha um anel que se estendia até o queixo, o famoso colete do Milwaukee. Com a evolução também do tratamento com coletes, os coletes utilizados hoje, eles ficam colados ao corpo, abaixo da linha do pescoço, e pode-se utilizar por cima da camisa. Em boa parte dos casos, não sequer se percebe a utilização do colete. Mesmo assim, como é necessário, no mínimo 18 horas por dia, muitas vezes essas crianças não utilizam o colete durante o horário escolar. Utilizam apenas em casa, para dormir. É claro, o colete tem que ser utilizado no mínimo 18 horas por dia, mas pode-se tirar o colete em situações como tomar banho, óbvio, prática de esportes para prevenir acidentes. Uma criança utilizando o colete e tem uma queda de bicicleta, a chance de ter problemas é maior. E também quando vai fazer viagens de carro de longa distância, pegar a estrada, porque se houver um acidente, ela se machuca mais. O resto do tempo é utilizando o colete, inclusive durante a noite. E naqueles momentos, naqueles pacientes que ultrapassam 40 graus, se conversa, se orienta sobre o tratamento cirúrgico.